Eu estava em casa sozinho em uma noite por um motivo que já não me lembro. A única coisa que sei é que toda a minha família não estava lá. Eu tinha uns 15 ou 16 anos na época e era um gamer dedicado. Estava viciado em StarCraft e, confesso, às vezes passava 1 ou 2 noites de fim de semana jogando StarCraft ou outro jogo de computador. Isso aconteceu pouco antes do início do lockdown. Eu estava no meu quarto, no primeiro andar, jogando StarCraft no meu computador, quando a campainha tocou 2 vezes. Fui rapidamente até a porta sem querer me afastar do jogo por muito tempo, com medo de perder. Chegando à porta da frente, perguntei quem era, como sempre fazia quando estava sozinho. Uma voz suave e baixa do outro lado murmurou algo que não conseguia entender. Parecia ser uma mulher. Abri a porta, mas mantive a porta de tela fechada, separando-me dessa senhora mais velha, que estava do outro lado com um grande sorriso no rosto. Ela mantinha as mãos para trás. Perguntei através da porta se eu poderia ajudá-la, e ela disse que precisava usar um telefone e perguntou se poderia entrar. No fundo, eu sabia que a biblioteca estava fechada naquela hora, mas estava apenas tentando fazer com que a estranha que queria entrar na minha casa fosse embora. Ela ainda estava sorrindo, mas o que disse a seguir não combinava com seu sorriso. Ela disse que era muito rude afastar uma senhora idosa que pedia ajuda. Respondi da única maneira que consegui pensar e disse que meus pais não permitiam estranhos na casa. Era uma regra da casa. Comecei a fechar a porta lentamente enquanto dizia "desculpe", e ela ficou lá, sem se mover, mas ainda sorrindo para mim. E embora seu sorriso não tenha mudado, de repente pareceu muito mais ameaçador. Estava voltando para o meu quarto quando a campainha tocou novamente. Não havia chance de eu abrir a porta novamente. Aquela mulher emanava uma energia estranha desde o início. Talvez houvesse algo errado com ela. Talvez ela não estivesse em seu juízo perfeito. Essas eram coisas que eu não tinha como saber. E talvez fosse egoísta da minha parte mandá-la embora. Mas eu simplesmente não estava disposto a abrir a porta para ninguém quando estava sozinho em casa. Voltei para o meu jogo. Não muito depois de me sentar, ouvi algo batendo na janela. Era um som metálico de algo batendo no vidro. A janela estava bem na frente da minha mesa. Eu tinha a persiana abaixada, então não conseguia ver o que estava fazendo o barulho, mas já tinha uma ideia. Meu quarto era o único com luz acesa na casa. O pensamento horrível de que era a mulher de antes, que agora estava na minha janela, me aterrorizou. Desliguei o som do meu computador. Naquele momento, não me importava mais com o jogo. O som metálico na janela persistia. Basicamente, pensei que se dane. E saí para outro cômodo da casa. Sentei-me no escuro na sala por um tempo, quando a campainha tocou novamente. Aquela mulher estava me assediando agora. Tentei me convencer de que ela não era uma ameaça, apenas uma velha louca, provavelmente perdida. Quando ela tocou a campainha pela 2ª e 3ª vez, decidi abrir a porta e perguntar se havia alguém que eu pudesse chamar para ajudá-la. Mas quando abri a porta, havia agora um homem do outro lado. Ele parecia ser cerca de 10 anos mais novo que ela. Ele disse através da porta de tempestade: "Você viu minha mãe?" Respondi dizendo: "Sim, ela veio à minha porta antes." Ele então se desculpou e disse que ela tinha demência e havia saído de casa. De repente senti pena, mas ele perguntou se poderia entrar por 1 minuto e novamente senti-me desconfortável. Por que ele precisava entrar? Disse a mesma coisa que disse à mulher que ele alegava ser sua mãe. "Podemos conversar através dessa porta." Então disse que achava que ela tinha ido para o meu quintal porque ouvi algo na minha janela. Disse que ele poderia ir até o quintal e verificar. Ele agradeceu e desceu a calçada e achei que ele tinha ido para o quintal, mas quando fui para o fundo e olhei pela janela de trás, esperando vê-lo procurando por ela, não vi ninguém, nem ele, nem a mãe dele. Tudo aquilo era muito estranho para mim. Decidi ir para a cama mais cedo naquela noite, adormecendo com a TV ligada de fundo. Até que ouvi novamente o som claro de algo metálico batendo na janela. Lembrei-me do homem preocupado e decidi tentar ajudar. Fui até a janela, levantei a persiana com a mão e vi aquela mesma mulher do lado de fora, com o mesmo sorriso assustador. Ela estava batendo uma faca de cozinha na janela. Fechei a persiana rapidamente e me encolhi de volta na cama. Aquilo não parecia estar realmente acontecendo.
Pouco tempo depois, a campainha tocou umas 4 vezes seguidas. O barulho metálico na janela parou neste ponto. Tudo estava muito suspeito. Parecia uma tentativa de assalto. Ignorei a campainha e fiquei na cama, esperando que tudo aquilo passasse. Eu não tinha um celular na época e não era muito sociável quando estava crescendo. Também não queria chamar a polícia por algum motivo. Esperei até que tudo finalmente parasse. Na manhã seguinte, liguei para o meu pai e contei o que havia acontecido. Ele me disse que fui esperto em não abrir a porta. Todos concordaram que tudo aquilo parecia uma tentativa de assalto. Será que havia uma chance de que a mulher realmente tivesse demência e o homem fosse realmente seu filho preocupado? Talvez, mas tudo parecia muito coordenado. Por que ele queria entrar na casa também? Como ele sabia que ela tinha vindo especificamente para a minha casa? Por que ele nunca foi para o quintal para procurá-la quando eu dei permissão? Muitas perguntas sem resposta me levaram a acreditar que evitei algo terrível ao não abrir a porta. Eu tinha 18 anos quando meus pais decidiram tirar uma semana de folga para comemorar o aniversário de casamento. Minha irmã já tinha se mudado naquela época, então fiquei responsável por cuidar da casa. A propriedade dos meus pais é rodeada por florestas, com uma estrada de terra que leva até a via principal. É uma estrada tranquila, onde as propriedades são de tamanhos semelhantes e ficam bem espaçadas, criando uma sensação de isolamento. Lá, todo mundo na cidade se conhece. Você vê rostos familiares o tempo todo, seja no posto de gasolina, na mercearia ou nos bares, que eu começaria a frequentar alguns anos depois. Falando no posto de gasolina, a história começa em um dia enquanto meus pais estavam fora. Eu estava abastecendo meu carro quando um Jeep Cherokee preto parou na bomba ao lado da minha. Um homem com um cavanhaque saiu, me cumprimentou e começou a encher o tanque. Naquela cidade, era comum os estranhos se cumprimentarem. Ele travou o bico na bomba e veio até o meu lado perguntando: "Com licença, você sabe como chegar à interestadual daqui?" Eu o ajudei o melhor que pude. Ele tirou um bloco de notas e começou a anotar as direções que eu dei, o que achei bem estranho, já que qualquer pessoa usaria o celular para isso. Ele me agradeceu e perguntou se eu era da região. Eu disse que sim, que cresci ali, e ele respondeu que era de fora da cidade, sem especificar de onde. Depois, ele voltou ao seu lado, colocou o bico da bomba de volta e perguntou meu nome, dizendo que foi um prazer me conhecer. Eu disse que meu nome era Kate. Ele disse que era um nome adorável e entrou no carro. Eu fui a primeira a sair e virei à esquerda para subir a estrada de volta para casa. Foram apenas alguns minutos de direção antes de chegar à entrada da nossa propriedade. Eu desacelerei, liguei a seta e virei à direita. Nesse momento, notei que o carro atrás de mim era o mesmo Jeep Cherokee preto. Ele passou direto por mim enquanto eu entrava na nossa entrada. Ele foi na direção completamente oposta à que eu tinha dito para chegar à interestadual. Enquanto ele passava, não diminuiu a velocidade nem nada, então parecia que ele simplesmente esqueceu as direções que eu dei e foi pelo caminho errado. Entrei em casa e continuei meu dia normalmente. Acho que foi naquela noite, quando eu estava saindo para encontrar meus amigos, que ouvi o som de passos perto de mim ao sair de casa e caminhar até o carro. Como disse, a casa é cercada por florestas, e isso era no meio do verão. Poderia ser qualquer animal, então não investiguei. Apenas entrei no carro e fui embora. Mas quando voltei para casa algumas horas depois e caminhei do carro até a casa, ouvi uma voz de homem vindo de algum lugar na floresta chamando Kate. Senti um frio na espinha. Olhei ao redor e, em pânico, corri para dentro, trancando a porta. Sentei no sofá para recuperar o fôlego. Os vizinhos todos conheciam meu nome, mas as casas não eram próximas umas das outras, então seria uma caminhada até lá, e não havia razão para um deles chamar meu nome daquele jeito, como um psicopata, sem se identificar. Decidi ligar para meus pais para contar, e eles disseram que provavelmente era algum vizinho e que ele talvez batesse na porta. Eu não contei a eles sobre o encontro no posto de gasolina. No dia seguinte, um sábado, fiquei em casa a maior parte do tempo, e mais tarde naquela noite, novamente fui encontrar meus amigos. Depois de me arrumar, saí de casa, e enquanto caminhava até o carro, ouvi novamente, alto e claro, alguém chamando Kate.
Dessa vez não esperei um segundo. Corri de volta para dentro e tranquei a porta. Liguei para a polícia dessa vez, enquanto mandava mensagens para minha família. 2 policiais apareceram, iluminaram o perímetro da propriedade com suas lanternas e depois disseram para ligar novamente se isso persistisse. Não me senti muito melhor depois disso. Eles não fizeram muito. Evitei sair de casa até o dia seguinte, quando tinha que ir trabalhar. Eu era garçonete em um restaurante próximo. Estava trabalhando no turno da noite. Saí de casa em plena luz do dia, paranoica para não ouvir aquela voz de novo. Felizmente, não ouvi nada. Talvez ver o carro da polícia finalmente o tenha assustado. Depois de muitas horas de trabalho, estava pronta para ir para casa e desabar na cama. Parei o carro na propriedade, estacionei em frente e caminhei até a porta da frente. Eu parei quando ouvi novamente o som de passos. Desta vez, não parecia o som de um animal. Fiquei parada na varanda da frente por um segundo, esperando, e então aquela voz familiar gritou novamente. Kate, não chame a polícia de novo, gatinha. Eu gritei. Você precisa de ajuda, você é doente. E me apressei para entrar na casa, trancando a porta atrás de mim. Liguei para a polícia mais uma vez e eles vieram novamente. Verificaram o perímetro e depois foram embora. Meus pais me disseram que eu deveria passar a noite na casa de um amigo. Eu concordei imediatamente, pois eles voltariam na noite seguinte e eu me sentiria muito mais segura. Minha amiga Alex disse que eu poderia ficar com ela naquela noite, então eu fiz uma mala e estava pronta para ir. Olhei pelas janelas primeiro para garantir que não havia ninguém por perto. Depois, saí e tranquei a porta o mais rápido que pude, correndo até o carro. Quando virei a chave na ignição, ouvi algo bem ao meu lado, do lado de fora da porta do motorista. Era um homem usando uma máscara tentando abrir a porta. Eu não conseguia nem gritar, parecia que estava engasgando com o ar. Coloquei o carro em movimento enquanto ele começava a bater no vidro com o cotovelo. Girei o carro pelo gramado e acelerei pela entrada, virando à direita na estrada e só parando quando cheguei à casa de Alex. Eu estava chorando histérica durante todo o trajeto, enquanto falava com Alex e o pai dela ao telefone. Ele disse que teria vindo me buscar se soubesse da situação. Ligamos para a polícia juntos pela 3ª vez. Alguns policiais foram até a casa dos meus pais para investigar novamente e garantir que nenhuma janela estivesse quebrada ou algo do tipo. Um oficial veio até a casa de Alex, onde contei mais uma vez o que havia acontecido. Provavelmente, essa foi a maior ação que os policiais viram em muito tempo naquela cidade tranquila. Felizmente, meus pais voltaram para casa no dia seguinte e eu me senti segura ficando em casa novamente. Tenho plena convicção de que o homem no posto de gasolina me seguiu intencionalmente e mapeou o lugar, percebendo que eu estava sozinha. Por qualquer motivo, ele me aterrorizou até tentar me atacar de fato. Eu não deveria ter dado meu nome verdadeiro e deveria ter estado mais alerta aos meus arredores, percebendo que ele estava me seguindo naquele dia. Algumas pessoas são loucas e têm muito tempo livre. Esse incidente foi um grande motivador para eu me mudar para meu próprio apartamento alguns meses depois. Enquanto eu crescia, fui criado em uma região rural de Michigan. Não havia muita coisa para fazer por lá. Para quem gosta de contemplar árvores, plantações e passar muito tempo sozinho, aquele seria o lugar ideal. Assim que tive um carro e dinheiro suficiente, saí de lá. Não tenho nada contra a natureza, mas prefiro estar perto de uma grande cidade qualquer dia. Meus pais não possuem mais aquela propriedade. Eles a venderam há 5 anos, mas para descrevê-la, era uma propriedade de 3 acres. A casa era bem espaçosa e havia um depósito nos fundos. Eu tinha 13 anos quando isso aconteceu. Meus pais costumavam me deixar sozinho com frequência nessa idade. Eles confiavam em mim porque eu tinha amadurecido cedo e tinha responsabilidades na propriedade. Era um fim de semana e eu estava jogando Vice City no meu PS2 na sala de estar, quando de repente um barulho metálico alto veio de fora, em algum lugar do quintal. Corri imediatamente para todas as janelas que pude para olhar para fora e ver se via algo. Não vi nada até chegar à janela que dava para o depósito nos fundos. A porta dele estava completamente aberta. Imediatamente, fui pegar o rifle no armário e sair. Fiz minha presença conhecida, gritando, "Quem está aí?", mas sem sucesso.
Quando cheguei à porta, deixei claro que tinha uma arma antes de olhar para dentro. Havia um monte de coisas lá dentro, desde o cortador de grama até o quadriciclo e infinitos itens de jardinagem. Alguém poderia estar escondido atrás de qualquer uma dessas coisas. Mesmo sendo criança, não me assustava facilmente, mas naquele momento fiquei realmente inquieto. Então fechei a porta do depósito e voltei para dentro de casa. Tranquei a porta e depois sentei na janela por muito tempo, observando o depósito, esperando que a porta se abrisse a qualquer momento. Aquela porta era pesada e impossível de abrir sozinha. Era um fato simples que alguém veio e a abriu. Se ainda estavam dentro do depósito, eu não tinha certeza. Decidi ligar para meu pai e pedir sua opinião. Fui para a cozinha, peguei o telefone fixo e liguei para o celular do meu pai. Ele não atendeu, então deixei uma mensagem de voz. Isso foi na época em que ainda era necessário deixar uma mensagem de voz, porque o envio de mensagens de texto não era comum. Depois disso, voltei a sentar ao lado da janela, mas agora coloquei um programa de TV de fundo para tornar isso menos monótono. Levei o telefone comigo. Eu provavelmente estava prestes a desistir quando ouvi rangidos vindos de cima. Meu coração subiu à garganta. Tive que me perguntar a grande questão. Estava me assustando à toa ou havia alguém ali? Tinha uma mentalidade de cão de guarda. Mesmo que eu não amasse aquele lugar, eu o via como meu, da minha família. Precisava protegê-lo, mas estava em apuros. Peguei o rifle novamente e subi as escadas. Não disse nada. Chamar só faria um possível intruso saber que eu o ouvi. Cheguei ao topo das escadas e acendi a luz do corredor do andar de cima. Havia 5 portas para abrir, todas fechadas. 4 levavam a quartos, uma levava ao banheiro. Cada porta tinha uma fresta grande o suficiente para permitir ver por baixo. O rangido no teto que ouvi momentos antes vinha do lado da casa onde ficava o quarto dos meus pais. Abaixei-me e olhei por baixo da fresta da porta e vi 2 pés descalços voltados para o outro lado da porta. Senti meu estômago se retorcer em um nó. A realidade da situação se tornou muito mais real e percebi que não estava preparado para ameaçar ou, Deus me livre, atirar em alguém. Levantei-me rapidamente, desci as escadas e me escondi no banheiro para ligar para meu pai. Ele ainda não atendeu. Deixei outra mensagem de voz e liguei novamente e de novo. Ele nunca atendeu. Devia ter deixado o telefone em algum lugar. Finalmente liguei para a polícia, como deveria ter feito desde o início. E sussurrei no telefone o tempo todo, detalhando exatamente o que estava acontecendo. Disseram-me para ficar quieto no banheiro e não dizer uma palavra. Ouvi passos descendo as escadas e, em seguida, se aproximando da porta do banheiro, como se quem quer que fosse soubesse que eu estava direto no banheiro. Os passos pararam do lado de fora da porta e houve uma breve pausa antes de uma voz profunda dizer: "E aí, garoto?" Ainda lembro dessa voz e dessas palavras tão vividamente. Se ouvisse essa voz hoje, reconheceria imediatamente. Quase quis chorar de tanto medo que eu estava. Desobedeci o que a operadora me disse e falei. Disse alto e claro: "Estou no telefone com a polícia agora e tenho uma arma." Coloquei a operadora no modo viva voz enquanto ela perguntava se estava tudo bem. O homem tentou abrir a porta e, ao perceber que estava trancada, ouviu se afastar. Ouvi os passos se desvanecerem e, em seguida, o som de uma porta batendo. Era o som da porta dos fundos, tenho certeza. Respirei aliviado e, a partir daí, esperei a polícia chegar. Quando chegaram, senti como se 1 milhão de quilos tivessem sido tirados dos meus ombros. Após uma inspeção minuciosa da casa por dentro e por fora, confirmando que o homem havia ido embora, perguntaram se havia algum outro lugar onde eu pudesse ficar aquela noite. E respondi que sim, na casa do meu tio. Contactamos meu tio, que veio e falou com a polícia e depois me levou para a casa dele. O que mais me assombra é que foi minha culpa. Eu poderia ter evitado isso. Deixei a porta destrancada quando fui ao depósito investigar. Claramente, foi nesse momento que o homem simplesmente entrou na casa. Mesmo com um rifle nas mãos, não me sentia seguro. Foi, de fato, a experiência mais horrível da minha vida.